Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Prometo que você bem breve. Eu já fui na cozinha ali e o negócio já tá bom. Foi? Não devia ter ido, né? Agora já era. Mais uma vez eu quero agradecer aos irmãos pelo convite e pela recepção dos irmãos com a gente. Tá delicioso ontem a comida, muito bom. E hoje o café da manhã também estava igual de hotel, até melhor. Eu queria sair de casa, né? Mas vamos lá. Quero abrir com vocês no livro de Apocalipse, capítulo 2, verso 17. Apocalipse 2, verso 17. Fazer uma breve reflexão sobre esse texto que falou comigo durante essa semana. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos. João, ele escreve essa carta, né? É uma carta escrita pelo até então os estudiosos, eles têm uma conclusão de que é o apóstolo João aqui, escrevendo uma carta ditada, uma carta vinda do coração de Jesus. Né? Jesus, ele queria abençoar 7 igrejas ali naquele momento, e não só as 7 igrejas, mas Jesus queria abençoar todas as igrejas através dessa carta. Jesus queria, através dessa mensagem, alcançar o coração de Pérgamo, alcançar o coração de Laodiceia, de Sardes, mas Jesus queria alcançar também o nosso coração aqui nessa manhã, através desse texto que nós vamos ler agora. Eu não sei qual é o seu entendimento sobre os dias que hão de vir, eu não sei qual é o seu pensamento sobre a escatologia, eu não sei qual é o seu pensamento, qual é a sua doutrina sobre pré-milenismo, pós-milenismo, não sei. Mas de fato eu sei que Deus, ele quer mudar o nosso coração. De fato, se tem algo que nos une, é que nós temos um coração que todos os dias tem que ser transformado. Talvez a gente vá discordar de um ponto doutrinário, daqueles que se pode discordar. Mas o que nós não podemos nunca discordar é que nós temos que ter o nosso coração quebrantado diante do Senhor e diante da palavra dele. Tem um pensador na Escócia, John Knox. John Knox foi um dos reformadores. E John Knox, ele tem uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte: existe uma ponte entre a palavra de Deus e transformação de vida. Talvez você seja um grande estudioso da palavra de Deus. Talvez você leia a Bíblia e sabe versículos de cor. Talvez você cite eles e fale onde está a referência. Eu confesso que eu sou horroroso para guardar referência. Mas eu tenho muito a palavra no meu coração, os conceitos. De fato, essa ponte entre a palavra de Deus e mudança de vida que John Knox coloca é chamado de quebrantamento. Quebrantamento. Você pode ler a palavra de Deus hoje. Você pode simplesmente crer no Jesus histórico. Ele existiu, ele estava lá, realmente ele foi crucificado, mas talvez isso nunca quebrantou de fato seu coração. E a palavra de Deus, ela veio para isso, para quebrantar, para ensinar, para fazermos todos os dias parecidos com o nosso Senhor Jesus. O apóstolo Paulo fala que nós fomos predestinados para isso, para sermos feitos à imagem de Jesus, à imagem de Cristo. Que Deus abençoe você nessa manhã, através da palavra que já foi cantada aqui e através desse estudo, simples estudo, que ele fala no nosso coração, que ele quebrante o nosso coração, que o Espírito Santo seja ali um instrumento forte para quebrantar e trazer paz para o nosso coração. Amém? Amém. Verso 17 diz assim, Apocalipse 2,17: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Eu quero dividir esse texto aqui em 3 partes. Tá? O primeiro, falando sobre o que o Espírito diz às igrejas, né? Quem tem ouvidos ouça. Depois eu quero falar um pouco sobre essa pedrinha branca e depois sobre um novo nome. Um novo nome que está escrito nessa pedrinha branca aqui. Eu não sei como é que está na sua Bíblia aí, talvez a sua versão não tenha. Mas as Bíblias antigas, elas tinham no meio entre o Antigo e o Novo Testamento uma página em branco. Uma página em branco. E eu sempre perguntava, por que tem uma página em branco aqui no meio da Bíblia? Será que é para anotação? Será que é para eu colocar aqui meus pensamentos, porque eu achei dos textos? Será que é para eu... uma página em branco? Aquilo nunca fez sentido para mim. Hoje aqui essa Bíblia de estudo ela não tem. Acho que as Bíblias estão começando a vir sem essa página em branco. Mas tinha um porquê naquela página em branco. Aquela página representava 400 anos de silêncio. 400 anos sem voz profética no povo de Israel. 400 anos sem Deus se revelar através de um profeta. 400 anos em que não se ouve a voz de Deus. Em que ele não usa Elias, em que ele não usa Eliseu, ele não chama nem Malaquias, mais ninguém. 400 anos em que Deus ele não se revela através de voz humana, através de escrita, através de sarça ardente, através de nada. Esses foram os 400 anos de silêncio. E quando João escreve aqui na ilha de Patmos, ele estava sozinho. Ele foi enviado para lá, para o exílio. Talvez esse lugar tenha sido o lugar onde João morreu. João, que ele era conhecido, ele se auto-intitulava, né, João? João se auto-intitulava o discípulo que Jesus mais amava. E hoje nós falamos sobre o discípulo do amor. E no Evangelho de João ele fala muito sobre amor. João usa muito a expressão amor. Usa muito a expressão ágape, filéu, vários tipos de amor naquela língua e que para a gente tem vários significados diferentes. Mas ele sempre usa amor no seu Evangelho. Só que João, quando nós vamos para os outros Evangelhos, João ele era conhecido como filho do trovão. Era um cara nervoso, era um cara que agia talvez no ímpeto. Era um cara que orou, não simplesmente orou, mas falou diretamente com Jesus e deu uma ideia para Jesus. Jesus, vem cá, está vendo a Samaria ali? Rapaz, são inimigos dos judeus, inimigo nosso, Jesus. E aí? Se quiser, Jesus, manda fogo do céu aí, cai um raio, queima todo mundo na Samaria, destrói logo esse povo. Poxa, mas Jesus não era um discípulo amado, um discípulo que falava de amor. João, de fato, não era esse discípulo. O que aconteceu com João? O que aconteceu que ele foi transformado do filho do trovão, daquele que tinha ódio dos samaritanos, daquele que odiava o seu inimigo, e ele se tornou esse discípulo conhecido como um discípulo que amava com amor incondicional. Um discípulo que não se importou em ser enviado para a ilha de Patmos, porque isso ele iria para lá morrer por causa de Jesus. João ele viveu numa época em que o silêncio ele foi quebrado. Os 400 anos de silêncio veio de Malaquias até João Batista. E João Batista apresenta o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Os 400 anos de silêncio se encerrou no momento em que Cristo pisou nessa terra. Aí o silêncio acabou. E a voz de Deus passou a ser ouvida novamente.
Não simplesmente a voz de Deus passou a ser ouvida. Mas Paulo fala que ele era, Jesus, a expressão exata de quem é o Pai. Se você quer olhar para o Pai, você fala, eu quero ver o Pai, é só olhar para o Filho, através das Escrituras. Quer ver o Pai? Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. De fato, Jesus ele chega numa época em que, nesses 400 anos, Deus veio trabalhando. A gente concorda que não houve voz profética, a gente concorda que não houve escritura, mas concordamos que Deus trabalhou. A gente sabe que nesses 400 anos, o mundo que era dividido passou um. Nesses 400 anos foram feitas estradas e mais estradas, através do Império Romano. Foi se falando apenas uma língua, que era o grego. Deus foi conduzindo para um tempo em que, quando o seu filho chegasse, ele chegasse realmente para o mundo todo, não só para o povo de Israel, não só para uma tribo, mas para o mundo inteiro. E Paulo fala que ele veio e ele foi enviado na plenitude do tempo, ou seja, no tempo oportuno, no tempo em que não haveria um tempo mais propício para aquilo. Ele foi enviado ali, onde o Evangelho poderia ser anunciado ao mundo todo, onde os discípulos poderiam sair e anunciar, onde o amor que João conheceu poderia ganhar outros e outros povos, na plenitude do tempo, no tempo designado e escrito nos decretos de Deus. Esse é o tempo em que o silêncio foi quebrado. E seu coração? Quanto tempo que você não ouve o que o Espírito Santo diz às igrejas? Quanto tempo você está sem ouvir a voz do Espírito Santo? Talvez você lê a Bíblia, talvez você vem na ceia, talvez você canta, mas de fato, quanto tempo que você não escuta mais aquela voz? Quanto tempo que seu coração não arde mais, que se tornou apenas leitura doutrinária, que se tornou apenas você ler a Bíblia, que se tornou apenas você fazer aquilo que você já faz há anos e anos? Quanto tempo faz que você não ouve mais Deus falando com você? Aqui João fala, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Como anda o seu coração? Como anda essa ponte que liga você à mudança de vida? Como anda o seu coração quebrantado diante de Deus? Como anda aquele seu momento de oração em que você antes se quebrantava e chorava e se derretia e falava, Senhor, não existe lugar melhor. Não existe lugar melhor. Esse dia eu cheguei em casa e Fernanda abriu a porta, sempre a mesma cena, ele vem correndo, Fernanda abre a porta, me dá um abraço, poxa, como você chegou? E aí eu estava com o olho meio vermelho. Aí Fernanda falou, você estava chorando? Não. O que aconteceu, meu Deus? O que aconteceu? E eu vim de carro, escutando Vida aos Sepulcros, Vida aos Sepulcros, escutando. E aí Deus ele fez saltar uma palavra que eu tinha lido no dia anterior. E a palavra era da viúva de Naim, que vinha sepultando seu filho. E Jesus para aquela comitiva, e Jesus toca no caixão. Jesus toca no caixão. E ordena o moleque levantar. Eu te ordeno, levanta. E naquela música tem uma parte que fala, traz vida aos sepulcros. Torna cinzas, traz beleza para cinzas.
Ali naquela música fala a respeito de um Deus que traz vida aonde a morte impera. E aquilo saltou no meu coração, eu falei, meu Deus, eu comecei a chorar. Eu falei, gente, esse é meu estado, morto. Morto, morto. E Jesus, que era judeu, ele não podia tocar em cadáver, não podia tocar em nada que tenha a ver com sepulcros. Ele era judeu, mas ele era o Deus Todo-Poderoso. E por causa de mim e de você, ele tocou no seu caixão, vamos dizer assim. Ele tocou em você e ele te ressuscitou. Você que estava morto, a gente que estava morto, nós ressuscitamos. Existem duas palavras que traduzem palavra no grego. É logos e rema. O logos é a palavra revelada de Deus. Você lê todos os dias. Você lê, você está recebendo aqui. Você vai lendo. Jesus é a água que traz vida. E você lê aquilo. É o logos. Rema é quando a palavra salta. É quando a palavra faz diferença. É quando você lê aquilo 1000 vezes. E você lê de novo e você fala, oh, fez diferença em mim. E ali você, talvez com olhos marejados, você fala, isso é para mim. Isso não é simplesmente para a igreja de Pérgamo, isso aqui não é para a igreja simplesmente de Éfeso, isso é para mim, é para o meu coração, isso é rema, é uma palavra que veio para uma pessoa específica, num tempo específico, num lugar específico, hoje, domingo de manhã, para você. Deus ele não se importa simplesmente com a igreja de Pérgamo, ele se importa com você, e essa palavra é para você, para fazer diferença na sua vida, para trazer quebrantamento para o seu coração. É a palavra viva, é o rema do Senhor que quer mudar a sua vida. E vai mudar a sua vida. Aqui, no segundo ponto, eu quero entrar na pedra branca. Eu lembro quando era na idade do Isaac, mais ou menos, meu irmão, ele acho que ouviu um estudo sobre isso, ou leu alguma coisa sobre isso, e falou assim, Bruno, você vai ganhar uma pedrinha branca no céu. Eu falei, como assim? Ele falou, não sei, eu li. Você vai dar uma pedrinha branca lá, filho. Eu falei, para que eu vou dar uma pedra branca? Só que aqui, a gente sempre tem que compreender a Bíblia no contexto no qual ela foi escrita. E esse contexto era um contexto romano, era um império romano naquela época. E naquele tempo, os tribunais, quando uma pessoa vinha para ser réu, e aquela pessoa era condenada, era dada uma pedra manchada para ela, uma pedra escura. E aquela pessoa, ela era condenada. E falava assim, o júri condenou essa pessoa. E o contrário, quando uma pessoa era trazida também, e o júri inocentava aquela pessoa era tornada justa. Essa pedra era uma pedra branca. Uma pedra que era entregue ao juiz e falava assim, essa aqui é uma pedra branca, porque ele foi justificado, ele foi absolvido, não tem culpa sobre ele a respeito desse pecado, não existe culpa. E quando o João fala isso para a carta aqui de Pérgamo, ele fala que quando recebermos ao vencedor será entregue uma pedra branca, ou seja, já somos justificados, já somos inocentados, não porque não cometemos pecado algum, não porque somos bonzinhos, não porque somos merecedores dessa pedra, ou desse esquema de justificação, mas porque Cristo, ele morreu a nossa morte, e levou sobre si todos os nossos pecados, levou sobre si a nossa culpa, levou sobre si tudo aquilo que estava sobre a gente, ele levou na cruz do Calvário. E hoje então, essa promessa pode ser cumprida em cada um de nós, essa pedra branca, que nós vamos receber. Bruno, vamos receber uma pedra branca? Eu não sei se a gente vai ganhar uma pedra branca,
Eu não sei se isso aqui é uma alegoria, não sei. Mas, de fato, o que não é uma alegoria é que Jesus ele nos justificou. E éramos escravos, mas agora somos livres. De fato, quando passamos de escravos para livre, existia uma situação no povo de Israel em que quando uma pessoa ela era liberta, se ela amasse o seu Senhor e quisesse continuar servindo ao seu Senhor por livre e espontânea vontade, ela fazia uma coisa: ela furava a orelha. E ela servia aquele Senhor como escravo durante toda a sua vida. Éramos escravos do pecado, só que fomos libertos por Cristo. E o que Paulo, ele se considerava? Paulo se considerava um servo, um escravo, por amor a Cristo, por amor àquele que o libertou. Paulo, então, ele era um escravo de orelhas furadas. Paulo, ele era um escravo por vontade própria. Paulo, ele ia para onde o Espírito Santo mandasse ele ir. Ele fazia aquilo que o Espírito Santo mandava ele fazer. Paulo, ele era um escravo de orelhas furadas. Ele queria servir ao Senhor. Ele queria servir ao Salvador. E uma palavra que Paulo ele usava muito para se identificar como escravo era o riperete. Quem era o riperete? Era aquela pessoa que ficava nos navios, lá no último convés, remando. Já viu aquele desenho animado? A pessoa remando, vai remando. Aquele era o riperete. Aquele era o último escravo a comer. Aquele era o último escravo a quem se dava atenção. Aquele era o último escravo os quais a pessoa lembrava. As pessoas lembravam. E Paulo ele falava sobre o riperete do Senhor. Eu não preciso aparecer. Eu não preciso ser visto por ninguém. Eu não preciso que meu nome seja escrito em lugar nenhum. Porque eu quero que o meu Senhor, Jesus, ele apareça. Eu quero que o meu Senhor, Jesus, ele seja visto. Meus irmãos, talvez muitas vezes você se sinta no trabalho do Senhor um riperete. Talvez você se sinta, poxa vida, ninguém vê o que eu estou fazendo. Ninguém dá essa importância. Ninguém reconhece. Mas o Senhor é o Deus que vê. O Senhor é o Deus que recompensa. Se você se colocou nessa situação de riperete, de escravo do último convés, que é o último a ser lembrado, é o último a comer, é o último a tudo, é o Senhor que vai recompensar você. E a recompensa vem. Sempre vem. Ao vencedor, dar-lhe-ei uma pedra branca. E ao vencedor, dar-lhe-ei um novo nome. Quando os filhos nasciam naquele Império Romano, o mesmo Império Romano, era costume os pais reconhecerem ou não os filhos. Não tinha DNA naquela época. Não tinha exame. O pai reconhecia ou não reconhecia. E se não reconhecesse, o pai falava, não é meu. E beleza. Ficava lá a esposa ou qualquer outra mulher, com um filho, e era uma mãe solteira cuidando de um filho, de uma filha. Ou então, o pai, ele reconhecia, pegava uma pedra e escrevia um nome. E dava o seu nome para aquela pessoa. Era o costume. Dar o seu nome para aquela pessoa, se você, como pai, reconhecesse ele como filho. E esse nome que João fala aqui é do seu nome escrito nessa pedra. Você que se põe como riperete, mas que, um terceiro ponto, Deus te chama de filho. E faz esse reconhecimento. Te chama
não só de escravo, te chama não de servo, mas te chama de amigo através de Jesus e te chama de filho através do Pai. Ele mudou o seu nome, ele mudou a sua estrutura. Ele te transportou do reino das trevas para o reino da luz. E ele chama você de filho. Filho amado do Senhor. Que bênção. Que maravilha é ser chamado de filho. Que maravilha é entender que o amor do Pai nos alcançou. E hoje nós podemos chamá-lo de Pai e sermos chamados de filho do Senhor. Eu sempre gosto de trabalhar quando a gente vai falar sobre o nome, com duas pessoas. O primeiro é Pedro. Pedro ali que tem a sua vida transformada. Pedro que era um pescador. E em um momento de sua vida, Jesus chega e fala: você não vai se chamar mais Simão, mas agora você vai se chamar Pedro. Que significa uma pedra. Alguns estudiosos falam que Simão significa algo que vai de um lado para o outro, algo que não é firme, algo que vacila. Simão. Só que quando Jesus ele chama Pedro, ele fala assim: olha, eu vou colocar em você, o próprio Deus, vou colocar em você algo que você nunca teve, que é uma firmeza, que é uma convicção, que é tudo que vem do Pai. E você não mais vai se chamar Simão, algo que é de um lado para o outro, mas agora você vai se chamar Pedro, porque você vai ter firmeza, tanto no falar, quanto no agir. E ali Jesus muda o nome de Pedro e o transforma em um dos principais apóstolos, um pescador em que talvez ninguém daria nada, mas que tem a sua vida, o seu nome e o seu destino mudado. Quem mudava o nome da pessoa, ele tinha, além de ser aceito como filho, ele tinha autoridade sobre essa pessoa. Ele tinha autoridade sobre determinada pessoa. E era isso mais ou menos o que Jesus, foi isso que, mais ou menos que Jesus fez com Pedro. E foi isso também que Deus fez com Jacó. Jacó, vocês conhecem o texto, estava passando pelo vale de Jaboque, voltando. Jacó estava com uma sentença de morte também de seu irmão. Esaú tinha jurado Jacó de morte. Jacó então passa anos de sua vida e faz uma família. Só que Deus ele fala: volta, vai acertar sua vida, Jacó. E no meio do caminho, eles passavam pelo ribeiro de Jaboque, ou pelo vale de Jaboque. E aí passa a família, passam os animais, e Jacó fica sozinho naquele vale. E a Bíblia nos relata que o anjo do Senhor apareceu e brigou, disputou ali com Jacó. Muitos estudiosos falam que quando nós vemos a expressão o anjo do Senhor, é uma teofania, ou seja, é Deus, a pessoa de Jesus, aparecendo antes mesmo do seu nascimento. Jesus é eterno, gente. Jesus é eterno. E muitas vezes, algumas vezes, ele aparece ainda no Antigo Testamento. E essa foi uma das situações em que Jesus, ele se colocou numa brecha do tempo, ele apareceu ali. E ali ele conversou. Ali a palavra fala que Jacó brigou com o anjo do Senhor em busca da sua bênção. E quando, naquele momento do ribeiro, que Jacó está sozinho, brigando com o Senhor, o texto fala que o anjo do Senhor toca na sua perna. E ali, Jacó ele é confrontado pelo Senhor. Confrontado. Naquele momento, o anjo faz uma simples pergunta: qual
seu nome? Qual o seu nome? Ele fala Jacó, Jacó. Só que se a gente voltar no tempo, alguns anos, a gente vê o mesmo Jacó. E ali ele vai para o pai brigar pela bênção, pedir a bênção, a primogenitura. Jacó queria ser abençoado. E aí o pai pergunta, tá bom, mas seu pai já serve? Mas quem é você? Qual é o seu nome? E Jacó estava com as roupas de Esaú. Ele fala Esaú. Esaú. Jacó naquele momento ele queria tudo que era do irmão. Jacó queria uma bênção que era dele. Viria no tempo certo, porque era uma promessa do Senhor. Mas ele quis tudo antes do tempo. E naquele momento em que ele é confrontado por Jesus, ele fala, realmente eu sou Jacó. Eu sou mentiroso, eu sou mau, eu sou um ladrão, eu sou isso tudo de ruim mesmo. E naquele momento, Jesus fala, ok, agora sim eu tenho na minha mão um coração quebrantado. Agora sim eu tenho na minha mão um coração de barro. Agora sim eu tenho um coração na minha mão que reconhece os próprios erros, que olha para dentro de si e fala, eu sou miserável, eu sou Jacó, eu não mereço nada, eu tentei dar volta nas pessoas a minha vida inteira. Eu sou isso aqui. E ali Jesus fala, agora eu tenho barro mole nas mãos, argila mole nas mãos, para moldar você. E agora você me chamou Jacó. Agora é Israel. Daqui para frente, que você reconheceu seus próprios erros, daqui para frente, que você se viu no espelho e viu que você não vale nada, agora vai ser eu em você. Eu agindo na sua vida. A partir dali mudou a estação, mudou os dias de Jacó. Dali para frente, foi sua vitória. Jacó caiu muito ainda. Mas Deus estava com ele. Porque Deus mudou a sua estrutura. Deus mudou o seu nome. E Deus mudou a sua história. A sua história. Jacó já conhecia Deus. Jacó já tinha feito altares para Deus. De fato, você já ouviu falar muito de Deus, e talvez você já tenha até tido um encontro realmente com Jesus. Mas talvez você nunca deixou Jesus acessar lugares do seu coração, que Ele pede para acessar, que Ele pede para tocar, que Ele pede para quebrantar. Só que na nossa dureza do coração, nós nunca deixamos. E essa manhã a minha oração é que Deus faça isso com a gente. A minha oração é que nessa manhã, Deus Ele incomode tanto o nosso coração, que possamos sair desse vale de Jaboque com o nome mudado. Possamos sair desse vale de Jaboque com a nossa estrutura totalmente diferente, mais parecidos com Jesus. Mais parecidos com Jesus. Esse texto que fala sobre a mudança do nome de Jacó para Israel mexe muito comigo, porque Deus Ele muda o nome de Jacó. Mas Jacó ele faz algo aqui que é tremendo. Ele fala, esse lugar ele não vai ser mais Jaboque. Esse lugar vai se chamar Peniel. Face a face com Deus. Aqui vai se chamar Peniel, porque eu vi Deus face a face. E Ele mudou a minha estrutura. Jacó saiu de lá mancando, com a vida diferente. Mas ele teve a sua vida mudada. Quem foi que transformou Jaboque em Peniel? Foi Deus? Foi Jacó. Mudou o nome daquele lugar.
Deus ele chama você para, através da mudança que Ele fez na sua vida, que você mude lugares, que você mude ambientes. Ele quer usar você na sua família, Ele quer usar você no seu namoro, Ele quer usar você na sua igreja, Ele quer usar você no seu trabalho, para você mudar a estrutura daquele lugar, para você apresentar esse Deus que não é religião, esse Jesus que não é religioso, esse Deus que não é um Deus que quer só colocar limite na gente, que é um Deus que quer trazer vida em abundância. Deus ele quer mudar você, não para você viver para si, mas para a gente mudar algo. Deus ele chama a igreja não para a igreja se reunir e fazer sempre as mesmas coisas. Eu sei que de fato não é isso que está no coração de vocês. Mas Deus chama a igreja do Senhor para mudar esse mundo, através do Evangelho que transforma, através do nome de Jesus, através do Rei dos Reis, através da palavra que é viva e eficaz, que transforma. A mudança que Deus fez no seu coração, Ele quer que isso atinja outras pessoas. Para terminar, eu quero compartilhar uma história com vocês, que foi dos cristãos moravianos. Os cristãos moravianos viviam ali na Europa, e ali onde era Moldávia, não sei se existe mais Moldávia. E os cristãos moravianos, eles eram conhecidos como missionários. E naquele momento em que a igreja estava crescendo, aqueles cristãos, eles tinham uma prática que era o seguinte: eles se faziam escravos para anunciar aos escravizados daquela região o Evangelho do Senhor. Eles se colocavam numa situação tão difícil para ganhar alguém. Eles se colocavam numa pior situação, que era se colocar escravo de um senhor aqui nessa terra, para ganhar e evangelizar todos aqueles escravizados. Até onde você iria? Até onde você iria para transformar um lugar que é o Vale de Jaboque em Peniel? Até onde você iria por amor ao Senhor para levar esse Evangelho do Reino? Até onde você iria para transformar a sua família? Até onde você se doaria? Até onde você derramaria seu sangue? Se faria de fraco para ganhar os fracos, de escravo para ganhar os escravos? Até onde você iria? Jesus, ele se humilhou, ele foi até as últimas consequências para nos libertar. Até onde você iria para retribuir esse amor? Quero orar por você, feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos nessa manhã pedir para que o Teu Espírito Santo confirme a Tua palavra no nosso coração. Nós estamos aqui nessa festividade, nessa celebração em que nós queremos honrar o Teu nome, celebrar o aniversário dessa igreja. Nós queremos também, Senhor Deus, ser transformados pela Tua palavra, ser confrontados, ser tocados e nos quebrantar diante de Ti. Senhor, sabemos que quebrantamento nós não podemos produzir isso, mas a nossa oração é que o Teu Santo Espírito, Ele quebrante o nosso coração, Pai. Que Ele moa o nosso coração e Ele faça arder novamente a chama que um dia ardeu. Que possamos sair daqui nessa manhã prontos a, se preciso for, morrer pelo Senhor.
Se preciso for, sermos enviados para onde for como missionários, talvez. Se preciso for, fazer o que for, para não deixar as nossas famílias, abandonar a Tua palavra. Irmos aonde for, para que o Teu Evangelho possa impactar outras pessoas. E que através da nossa vida, Senhor, possamos transformar lugares, transformar outras vidas, como em resposta ao Teu amor. Ao Teu amor que um dia nos alcançou, ao Teu amor que um dia foi conhecido por cada um de nós. E hoje nós não somos as mesmas pessoas. O Senhor transformou a nossa história. E é nesse amor que nós queremos falar. E é nesse amor que nós queremos proclamar. Louvado seja o Teu nome, hoje e para todo sempre. Amém.